Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos para os jogos dessa quinta-feira do dia 14 de 1 de 2021, dia 14 de janeiro de 2021. Separei 9 jogos com uma possível zebra e um resultado exato para a gente estar educando nas casas de aposta nessa quinta-feira do dia 14 de janeiro de 2021. Graças a Deus, a bola não para de rolar nesse começo de 2021. Muita bola rolando mesmo. Então agora vamos começar com os palpites do Titi dessa quinta-feira do dia 14 de janeiro de 2021, lá na Inglaterra, na terra da rainha, na Premier League. Premier League, campeonato inglês de futebol da primeira divisão, 18ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol inglês da primeira divisão. Vamos então para esse jogo às 17 horas, mais conhecido como às 5 horas da tarde. E vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para o jogo. Vamos de Arsenal e Crystal Palace. Vamos melhor opção, Arsenal para vencer, ou ambas equipes marcam na partida. E agora passamos lá para a Argentina, na Copa da Argentina de futebol. Copa da Argentina de futebol, 32 avos de final. Vale lembrar que essa partida de 32 avos de final da Copa da Argentina de futebol é partida única, é jogo único. Infelizmente, uma equipe vai dar adeus à Copa da Argentina de futebol nessa quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. E também uma observação nesse palpite lá da Argentina, da Copa da Argentina de futebol, partida de 32 avos de final, jogo único, partida única, que esse palpite é válido no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então para esse bom jogo do futebol argentino, às 21h10, mais conhecido como às 9h10 da noite. Vamos de Colón de Santa Fé e Cipolletti. Vamos melhor opção, Colón de Santa Fé para vencer esse jogo. E agora passamos lá para a Colômbia, mas só que na Copa da Colômbia de futebol. Copa da Colômbia de futebol, quartas de final. Vale lembrar que essa partida das quartas de final da Copa da Colômbia de futebol é jogo único, é partida única também. Infelizmente, uma equipe vai dar adeus à Copa da Colômbia de futebol nessa quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. E também uma observação nesse palpite lá da Colômbia, da Copa da Colômbia de futebol, partida de quartas de final, jogo único, partida única, que esse palpite também é válido no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então para esse bom jogo do futebol colombiano, às 22 horas, mais conhecido como às 10 horas da noite. Vamos então para o jogo, vamos de Deportes Tolima e Atlético Nacional. Vamos melhor opção, Deportes Tolima para vencer, segurando empate, e uma outra boa opção de aposta para os apostadores é mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a Itália, mas só que na Copa da Itália de futebol. Copa da Itália de futebol, oitavas de final. Vale lembrar também que essa partida das oitavas de final da Copa da Itália de futebol é jogo único, é partida única. Infelizmente, também uma equipe vai dar adeus à Copa da Itália de futebol nessa quinta-feira, do dia 14 de janeiro de 2021. E também uma observação nesse palpite lá da Itália, da Copa da Itália de futebol, partida de oitavas de final, jogo único, partida única, que esse palpite também é válido no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então para esse bom jogo do futebol italiano. Vamos então para o jogo às 13h30, mais conhecido como a 1h30 da tarde, depois do almoço, esse bom jogo então do futebol italiano. Vamos então para o jogo, vamos de Sassuolo e Spal de Ferrara. Vamos melhor opção, Sassuolo para vencer, segurando empate, e uma outra boa opção de aposta nesse jogo é ambas equipes marcam na partida. E agora passamos lá para os Países Baixos, na famosa e bonita Holanda, na Eredivisie. Eredivisie, campeonato holandês de futebol da primeira divisão, 16ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol holandês da primeira divisão. Vamos então para esse bom jogo às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vamos de Twente e o todo-poderoso Ajax. Vamos melhor opção, Ajax para vencer, ambas equipes marcam na partida, e uma outra boa opção de aposta nesse jogo é mais de 2,5 gols nesse jogo. E eu gosto muito da equipe do Ajax e também do campeonato holandês de futebol. E agora passamos de novo lá para os Países Baixos e de novo para a famosa e bonita Holanda, na Eredivisie.
Eredivisie, campeonato holandês de futebol da primeira divisão. Vamos então para esse outro bom jogo do futebol holandês da primeira divisão. Vamos então para esse jogo às 17 horas, mais conhecido como às 5 horas da tarde. Vamos então para o jogo. Vamos de William 2 e Groningen. Vamos de melhor opção. Ambas equipes marcam na partida ou mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para Portugal, mas só que na Taça de Portugal de futebol. Taça de Portugal de futebol, oitavas de final. Vale lembrar também que essa partida das oitavas de final da Taça de Portugal de futebol é jogo único, é partida única. Infelizmente também uma equipe vai dar adeus à Taça de Portugal de futebol nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. E também uma observação nesse palpite lá de Portugal, da Taça de Portugal de futebol, jogo de oitavas de final, jogo único, partida única, que esse palpite é válido também no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então para esse bom jogo do futebol português. Vamos então para o jogo às 17h30, mais conhecido como às 5h30 da tarde. Vamos então para o jogo. Vamos de Gil Vicente e Acadêmico Viseu. Vamos melhor opção, empate seco nesse jogo ou menos de 1,5 gols nesse jogo também é uma boa opção de aposta para os apostadores. E agora passamos para as possíveis zebras do palpite do Titi dessa quinta-feira, do dia 14 de 1 de 2021, do dia 14 de janeiro de 2021. Separei uma única zebra para os apostadores nessa quinta-feira. Voltamos de novo lá para a Itália, na Copa da Itália de futebol. Copa da Itália de futebol, oitavas de final. Vale lembrar mais uma vez que esse jogo de oitavas de final da Copa da Itália de futebol é jogo único, é partida única. Infelizmente, mais uma equipe vai dar adeus à Copa da Itália de futebol nessa quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Vamos então para essa única zebra que eu separei no meu canal Palpites do Titi nessa quinta-feira. Vamos então para esse bom jogo do futebol italiano. Vamos então para o jogo às 17h15, mais conhecido como às 5h15 da tarde. Vamos de Atalanta e Cagliari. Vamos de Cagliari para vencer esse jogo. E agora passamos para o último palpite, para o último resultado dos palpites do Titi dessa quinta-feira, do dia 14 de 1 de 2021, dia 14 de janeiro de 2021. Separei um único resultado exato para os apostadores nessa quinta-feira. Vamos agora lá para a Romênia, na Liga 1. Liga 1, campeonato romeno de futebol da primeira divisão. Vamos então para esse bom jogo do futebol romeno da primeira divisão. Separei então esse único resultado exato nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, no meu canal Palpites do Titi. Vamos então para esse bom jogo então do futebol romeno da primeira divisão, 16ª rodada, às 15 horas, mais conhecido como às 3 horas da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de CFR Cluj contra o Acadêmica Clincene. Vamos então para esse único resultado exato então lá da Romênia, da Liga 1, campeonato romeno de futebol da primeira divisão, 16ª rodada, entre CFR Cluj e Acadêmica Clincene. Vamos então para esse resultado. Vamos de CFR Cluj 2, Acadêmica Clincene 0. Então, só repetindo esse palpite lá da Romênia, da Liga 1, campeonato romeno de futebol da primeira divisão, 16ª rodada, entre CFR Cluj e Acadêmica Clincene. CFR Cluj 2, Acadêmica Clincene 0. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Um abraço, Titi.